Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo all-in, comprando tudo, enchendo o carrinho, colocando todo o dinheiro no mercado. É isso que eu vou fazer em um determinado ponto, já que o mercado segue mais bullish do que nunca. Não existe topo em 108, não existe bear market, não vai acontecer out-season. Eu já mostrei muitas vezes isso aqui com base em dados e eu quero te mostrar com base em dados sólidos e eu vou te mostrar um a um, caso a caso, para você ver como essa estratégia funciona muito bem. Eu vou te mostrar exatamente qual é o ponto que eu darei o all-in, que eu vou comprar 100% do meu caixa, que eu vou encher os bolsos com bons projetos. Fica até o final, eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã a gente vai fazer uma análise de diversas altcoins e eu peço a você, deixe nos comentários. Eu separei algumas altcoins para a gente analisar juntos hoje, mas amanhã é dia de avaliação, é dia de fechamento da semana e análise extremamente importante. Então, comentários estão abertos para você. O que eu estou de olho no Bitcoin? Que força do Bitcoin? Não adianta, o Bitcoin está forte e as altcoins estão se sustentando. A gente viu ontem dados de emprego muito fortes, isso acabou impactando negativamente os mercados de risco e as bolsas norte-americanas, SP500 e Nasdaq, fecharam em queda. Fecharam em queda forte. E o que o Bitcoin fez? Subiu. O que as altcoins fizeram? Subiram. A gente viu sim uma resiliência, uma força no mercado cripto. Só que muita gente segue com medo. E eu quero trazer qual que é o pior cenário, na minha humilde opinião. Qual é o pior cenário para o mercado neste momento? E não se engane, a gente não tem final de bull market. E eu vou te mostrar o que é o final do bull market. Vamos apagar tudo aqui. Final do bull market vem com um pivô de baixa mensal. O que é o pivô de baixa mensal? A gente tem um topo, a gente forma um fundo, forma um topo descendente e a gente perde este fundo anterior. É isto aqui que traz o bear market. Ponto final. É este movimento aqui que a gente teve em 2022 de fato. A gente teve o pico do mercado no final de 2021, começamos uma correção, formou fundo, topo descendente, e aí sim a gente teve aqui o início do bear market, que levou a uma queda extremamente agressiva. Ah, Luan, mas a queda XYZ, é isso que é o bear market. A gente tem o fim do bear market, o início do bull market, quando ocorre um pivô de alta no mensal. Foi o que aconteceu lá atrás. E aqui, para que a gente invalide esta movimentação de alta, que forma topos e fundos ascendentes, a gente precisa fundo, topo descendente e um pivô de baixa. Maravilha? Eu não vejo isso acontecendo. Ah, mas vai cair para cá, para cá, para cá, para cá. Não importa. Não é cenário de fim de bull market. Eu quero enfatizar isso. Formou um fundo ascendente no mensal, foi buscar uma faixa, começou a formar um topo descendente, aí sim você tem que ter cautela. Não é neste movimento, por mais agressivo que ele possa ser na sua cabeça, que vai trazer o fim do bull market. Maravilha? Isso aqui é gráfico, análise gráfica básica. Então, é importante que você ignore notícia e olhe para o gráfico, porque o gráfico ele traduz o sentimento de compradores e vendedores. Então, ele está, sim, precificando projeções do Fed futuras, inflação, taxa de juros, Trump, blá, 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 notícia de venda de bitcoins pelo governo norte-americano. O mercado precifica e o gráfico nos mostra tudo aquilo que está de fato acontecendo, porque é uma reação direta, é uma tradução, pega tudo aquilo ali que está trazendo medo, euforia, raiva no mercado, mastiga e se torna gráfico. Por isso que o gráfico é tão importante.
E a gente não tem, nem no pior cenário, o fim de um bull market. Combinado? E a gente está falando em um cenário padrão. Nós estamos em um cenário padrão? Estamos. A gente tem alguma possibilidade de um cisne negro? A possibilidade sempre existe. Só que o cisne negro, ele é um movimento que é impensado, ele não é programado, ele não é esperado. Pode acontecer hoje, amanhã, daqui 5 anos, daqui 12, daqui 17, daqui 3 horas. A gente não tem como controlar. Mas a gente tem como controlar o quê? As probabilidades. Olhar quais são as probabilidades e aí sim se movimentar. É importante que você sempre trace a sua visão como um investidor de longo prazo. Macro para micro. Macro segue em alta. Se a gente tem correções no micro, a gente tem uma oportunidade. E é justamente se, vou repetir, se, mais uma vez, se o mercado nos levar ao cenário mais pessimista, que é perder este suporte aqui, que está sendo sustentado muito bem até o momento. Mesmo quando o mercado tradicional cai, a gente está vendo uma sustentação. Se a gente, porventura, perder este ponto, o que eu vou fazer? É este o movimento que todo mundo deve considerar. Não é apostar na queda. É, se o mercado fizer esse movimento, o que eu vou fazer? E é justamente isso que eu quero te mostrar. Eu já te dei o spoiler, eu vou dar o all-in. Agora eu vou te mostrar por quê, com base no histórico, gráfico. Primeira coisa, se eu entendo que a gente já formou uma base de preço semanal, o RSI de 4 horas bateu em sobrevenda. Será que ele bateu em sobrevenda? Sobrevenda, bateu aqui, tá? Ó, na quinta-feira a gente bateu o RSI de 4 horas em sobrevenda. Maravilha. Se a gente não tiver um movimento de alta, esta base semanal vai falhar. Então a semana vai falhar na sua base de preço e a gente vai ter um pivô de baixa aqui, que pode nos levar a uma correção mais agressiva em tempos gráficos maiores. Se a base de preço semanal ela não é confirmada, a gente vai olhar para a base de preço mensal. Então o mês estará corrigindo. Então a gente vai olhar para a correção mensal. Então o Bitcoin vai formar a base de preço em relação aos 48 mil dólares. Qualquer valor acima deste ponto é uma base de preço, é um fundo ascendente mensal. Esta base de preço mensal se forma quando? Se forma quando o RSI, que é este indicador aqui, ó, índice de força relativa, que mede a força relativa de compradores e vendedores. Ele está aqui. Quando o RSI do gráfico diário, estamos no gráfico diário, bate em sobrevenda, ou seja, abaixo de 30, a gente está começando a formar a base de preço mensal. Base de preço mensal. Onde que o preço, nos pontos atuais, pode chegar com a base de preço mensal se formando? A gente tem aqui o RSI Levels, a gente vai traçar para cá, e a gente vê que ele começa em 81.900. Só que se a gente tiver uma queda, este gráfico começa a subir. Então a gente pode acabar vendo o Bitcoin formar a base de preço a partir de 86, quiçá 87, dependendo do quanto o mercado lateralize antes de fazer esse movimento hipotético. Não existe uma certeza. E a maior probabilidade ainda é de alta para o Bitcoin. Mas a gente está traçando o pior cenário para que a gente possa se preparar para ele e aí agir. Então, considerando um movimento agressivo de baixa no gráfico diário, a gente vai olhar para o RSI diário em sobrevenda. Base de preço mensal. Só que eu não posso usar somente um indicador sozinho. É por isso que eu uso o Fibonacci. Cadê o Fibonacci? Eu uso o Fibonacci, considerando a última base de preço. Eu posso usar até aqui, ó, 48 mil dólares. Se for para mensal,
eu posso usar aqui, ó, 38.2, 85 mil dólares. Casaria muito bem com a faixa de RSI diário em sobrevenda. Então a gente já tem duas confluências, confluência 1 e confluência 2, provavelmente a gente chegaria nesse ponto. E eu tenho uma terceira confluência, eu poderia usar várias confluências, tá? Eu só estou te mostrando 3 que são as básicas. Importante, se a gente tiver uma queda para esses pontos, o que você acha que vai acontecer com o medo? Existe um indicador de medo e ganância. Este indicador de medo e ganância, ele mostra justamente quando o mercado está em medo, quando o mercado está neutro, quando o mercado está em ganância. A gente caiu para o ponto de 92 mil dólares na quinta-feira e o mercado foi para faixa neutra, saiu de 73 para 50. É óbvio que ontem a gente teve uma aceleração, ele já voltou para ganância. Só que, saiba, se o mercado perder os suportes, naturalmente a gente vai para medo, quiçá medo extremo. E, historicamente, quando a gente está em medo extremo, a gente tem as melhores oportunidades. 5 de agosto, a gente bateu o medo extremo e foi uma das melhores compras de todas. Não é uma coincidência que 5 de agosto a gente estava aqui, ó. Aqui a gente atingiu esse ponto. Então, a gente tem uma confluência tripla que pode nos levar a uma ótima oportunidade. Mas você pode se perguntar, oportunidade em quê? No Bitcoin? Sim, e também nas altcoins. Por que eu enxergo as altcoins com um potencial espetacular? Porque a gente segue em uma tendência de alta. Desde sempre no Total 3, muita gente fica com medo. Ah, meu Deus, está caindo. Calma aí, está caindo? Você realmente acha que a gente está caindo? Não tem nem euforia. Eu mostrei ontem que o varejo está indo o quê? Correndo de medo. Isso é oportunidade. Quando o varejo está dentro do mercado é que fica perigoso. Quando ele está correndo é que fica muito promissor. E a gente está vendo o quê? Alta, alta, alta. Combine isso com a fase de acumulação que a gente está vivendo na dominância, ou seja, a dominância está nos níveis próximos às máximas, com o Bitcoin a 94.400 dólares. Se a gente tiver uma queda brusca, a gente vai ver quedas em altcoins que serão rápidas e extremamente oportunas, dentro de uma consideração de topo descendente e acumulação na dominância, que vai nos levar posteriormente a um cenário de pivô de baixa, pode ser a melhor oportunidade de todas. E por que eu estou repetindo melhor oportunidade? Por que eu darei o all-in? Por quê? Com base histórica, nós temos o seguinte. Luan, eu não acredito que você está me mostrando o ponto que você vai comprar as altcoins. O que você apresenta, então, para o Premium? Aí é que tá. No Premium, antes de te mostrar por que esta é uma faixa que eu darei o all-in, de fato, não apenas por essa confluência, mas a base histórica, eu vou te explicar o que eu entrego no Premium. Eu estou te mostrando aqui um plano. Eu tenho vários planos junto do Premium. Plano macro, um plano de médio prazo e um plano micro em que eu entrego toda semana. Plano de investimento semanal. Você está vendo aqui onde eu vou comprar, qual será o meu gatilho de compra, mas eu não estou te mostrando quais são os ativos. Temos milhões de ativos. Que ativos eu vou comprar? Por que eu vou comprar? Qual que é a minha metodologia de investimento? Todo mundo tem acesso. Qual são os ativos que eu estou focando? Todo mundo tem acesso. Por que eu estou focando em determinados setores? Por que o meu equilíbrio está neste projeto ou nesta classe de ativo, depois nessa classe de ativo, depois nessa classe de ativo, no mesmo setor? Isso tudo a gente tem aula para apresentar. Todo mundo sabe quando eu vou vender e tem metodologia para identificar o topo do mercado, para sair fora do mercado. Eu gosto de sempre ter um suporte 1 para 1. Por quê? Porque existem dúvidas. Eu faço questão de ser extremamente detalhista, criterioso com aquilo que eu entrego.
Então se você acha que isso aqui é o que a gente entrega no Premium e no Desafio, que são esses dois grupos fechados do Telegram, você está muito enganado. Eu faço questão de me aprofundar no macro, em planejamento, em preparação, aulas que dão de fato suporte. Todo mundo tem acesso a diversas aulas para dar base. Tem acesso transparente a 100% do que eu faço, para que você tenha a capacidade de tomar suas decisões com muita base sólida. Se você quer mais informações desses dois grupos, que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício, e que contam ainda com desconto em parceria com a corretora BitJet, você pode acessar o grupo geral do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica no @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Voltando agora para o Bitcoin. Maravilhoso Bitcoin. Estamos de olho na base de preço. Por quê? Porque essa base de preço mensal vai levar o Luan a essas compras. Eu vou te mostrar agora. Histórico. A gente não faz nada sem as probabilidades. Então eu vou focar nas probabilidades, porque é a melhor forma de eu ter uma base. Se isso aconteceu 78 milhões de vezes em uma tendência de alta, qual é a probabilidade disso se repetir? Pense nisso. Seguinte, vamos lá. Quero mostrar para você a base de preço mensal em uma tendência de alta. A partir do momento que a gente começa uma tendência de alta, a base de preço mensal é um ponto, historicamente, de compra espetacular. Todo mundo que compra na base de preço mensal, ou seja, RSI, diário em sobrevenda, acaba tendo retornos substanciais no Bitcoin. Imagine nas altcoins, que são, sim, mais arriscadas, mas que tendem a ter uma valorização muito maior quando a gente tem o pivô de baixa ou queda na dominância. Olha só, ciclo de 2015 do fundo do bear market até o topo, tá? Até o topo aqui no final de 2017. O que a gente percebeu? Tivemos o fundo. Depois que a gente começou o pivô de alta no mensal, tá? A gente tem no diário aqui, mas também no mensal. A gente buscou uma correção, um fundo ascendente, primeiro toque com o RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda. Acelerou, corrigiu de novo, base de preço, acelerou absurdamente. Chegamos, definimos, é topo duplo, muita gente está falando de topo duplo. A gente corrigiu, bateu de novo, RSI diário em sobrevenda, aceleramos. É topo duplo ou topo descendente, flush, queda rápida. Olha só, RSI diário em sobrevenda, oportunidade, acelerou, mas absurdamente, absurdamente, absurdamente. E olha só, em uma tendência de alta, é normal a gente... O que é isso? Tum-tum é topo, fundo ascendente. Topo, fundo ascendente. Isso aqui é natural. A gente não sobe em linha reta e nem cai em linha reta. Mas aqui a gente está vendo que formou a base de preço mensal. Olha o quanto ele sobe para a próxima oportunidade. Base de preço mensal. Porrada. Base de preço mensal. Porrada. E aí sim a gente entra num pico absurdo de euforia no final do bull market. Você está se sentindo eufórico? Você está vendo o varejo dentro do mercado? Eu não estou. Por isso, eu não estou vendo nenhum sinal de topo global. Sério. Seguindo, temos o ciclo mais difícil de todos. E detalhe, eu poderia ficar aqui uma semana, tá? Analisando com você cada um dos pontos. Só que eu quero resumir esta avaliação. Vamos lá. A gente teve o ciclo mais difícil, que teve praticamente dois
cisnes negros, tá? Que é o Black Swan. Um evento que não é metrificado, não tem como a gente ter uma base, a gente não tem como esperar. Neste ciclo, a gente não tem nenhum indício como este. É óbvio, ninguém espera um Black Swan. Neste caso, poderia ser uma nova doença, vírus global, ou até uma guerra em proporções mundiais. Não temos indicações como estas. Então vamos trabalhar naquilo que a gente tem controle, que são os dados. A gente tem aqui o fundo do bear market e a gente começa uma aceleração, clara aceleração. Entra naquela fase de acumulação, tá? A gente teve a primeira pernada, bateu um fundo, acelerou. Pode parecer pouco aqui, mas a gente sai de 7,5 para 10. A gente tem uma pernadinha adicional, tá? RSI diário em sobrevenda, foi o primeiro ponto em que não tivemos uma continuidade de alta, porque aqui a gente já começou a falar levemente da doença que está escrita aqui, aceleramos e quando de fato saiu o surto, a gente teve o primeiro Black Swan. Mesmo no Black Swan, a gente viu uma base de preço muito clara. Atingimos esse ponto, acelerou, corrigiu. A gente não chegou neste ponto no RSI diário em sobrevenda. No entanto, a gente ainda teve uma mega oportunidade. E veja que mesmo durante o período, a gente teve topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente e por aí vai. Lockdown, queda absurda, o que eu posso até considerar o segundo momento de Black Swan no último ciclo. Tivemos o Black Swan, RSI diário bateu em sobrevenda, acumulou. Ah, nossa, vai perder, vai a 0, vai a 0, vai a 0, vai a 20, vai a 30, vai a 12. Porrada para cima. 53. Fundo ascendente para o final do bull market, base de preço mensal, aceleramos renovando o máximo. E aí sim a gente começou o bear market. E aqui, neste ciclo, olha só, como você pode verificar, tivemos o fundo, tá? Base de preço, chegamos ao final, acelerou, porrada para cima. Ah, aqui é topo duplo com divergência de alta, queda. Tá bom, maravilha, se confirmou, pior cenário. Porrada, sabe o que teve aqui? Quebra dos bancos nos Estados Unidos. Porrada, você acha mesmo que isso aqui não foi a melhor oportunidade? O RSI diário bateu em sobrevenda. Base de preço mensal. Acelerou. Pum, pum, pum. Ah, é topo duplo aqui. Já era. Caímos. Porrada. Meu Deus, porrada. Base de preço mensal. Acumulou, foi embora. Foi embora. Nem tomou conhecimento. Acumulou. A gente teve venda por parte da Alemanha. Não, aqui a gente teve a primeira base de preço. Acelerou. Ah, Alemanha. FUD forte. Atingimos esse ponto. Base de preço mensal sendo construída. Ah, carry trade. Para e pensa. Junho, julho e agosto, a gente teve 3 FUDs gigantescos. E o mercado sustentou justamente, olha só, fundo. Bases de preço. Esta sendo uma movimentação, inclusive, de divergência no gráfico diário. Tá? Quedas aqui, com altas aqui. Tivemos um clímax, medo extremo. Opa! A gente tem o medo extremo também. Medo extremo e o mercado acumulando e acelerando para chegar neste ponto. Ai meu Deus, é topo duplo. Aqui era topo triplo. Aqui era topo duplo. Aqui era divergência de alta. Vê que tem sempre uma narrativa. Pode ser que sim, a gente tenha o pior cenário. Só que esse pior cenário, para muitos, vai ser devastador. Para quem está se preparando, eu estou lhe falando no fucking sábado. Você tem tempo hábil de se preparar, você tem como fazer caixa, você tem como se estruturar, fazer head de short, você tem 1 milhão de formas para você se preparar. Se o mercado perder os fundos
e começar a ter um movimento de liquidação em massa. Você já sabe o que vai acontecer. Agora você tem que se preparar, você tem que avaliar, você tem que ajustar sua carteira. Se você está com trades alavancados, você está sim correndo riscos absurdos. Coloque o stop na entrada, diminui seu risco, blá, blá, blá. O que eu estou fazendo aqui para você? Te mostrando o que eu vou fazer no pior cenário, para que você entenda e se prepare para o pior cenário, mas que você avalie que este pior cenário é, talvez, muito provavelmente, uma ótima oportunidade. Por quê? No medo é a gente olhar para compras. Na euforia, olhar para vendas. O mercado é contraintuitivo. Estou te mostrando aqui quantas 300 milhões de vezes o mercado bateu o RSI diário em sobrevenda e trouxe uma mega oportunidade. É isso. Ah, mas eu tenho a minha carteira assim, assado, eu não sei como fazer, eu não sei como é a minha metodologia. É para isso que existe um programa chamado Premium e Desafio. Você quer mais informação, você quer tirar dúvida, você quer discutir estratégia. Ah, o meu pior cenário é esse, é aquele. Aí tudo bem, aí você investe no seu conhecimento. Estou te mostrando aqui de forma bem clara. Entendeu? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer? Então eu vou ficar de olho. Ah, o mercado está caindo, oh meu Deus. Hahaha. Enfim, ele está caindo para a minha alegria. Eu vou aproveitar. Você vai aproveitar? Eu não sei se você vai aproveitar, mas saiba que eu vou aproveitar muito. Estou prontinho para aproveitar muito. E, obviamente, os integrantes do Prêmio Desafio estão ligados em tudo que está acontecendo e vão aproveitar também. Aproveite. E aproveite para já se inscrever no canal. Como que você não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Se você entendeu que isto aqui é interessante, faz seu dever de casa, faz sua análise. Mais uma vez, dever de casa, análise. Porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Tome uma decisão com base sólida. Pode me achar o maior idiota do planeta, não tem problema nenhum. Contanto que você tome a sua decisão com base sólida. Não fica comprando narrativa. Olha o que eu estou te mostrando. Olha o que eu estou discutindo aqui quanto à construção gráfica. A gente está usando o arroz com feijão, com um pouquinho de análise histórica para demonstrar quais são as probabilidades. Probabilidade, maior probabilidade. Isso quer dizer que vai com certeza acontecer? Não, não existe certeza. Então, se prepare para o impensado, para o pior cenário. Maravilha? Vamos analisar agora altcoins depois de 30 minutos falando com o careca aqui. Me pediram vários projetos. Pessoal, eu estou analisando Ethereum todo santo dia. Aí eu não analiso um dia, o pessoal fala, cadê Ethereum? Tá aqui. Ethereum segue numa faixa de buy zone, está sendo sustentado pela média de 50 dias, está numa área interessante de 50% de Fibonacci. Se o mercado tiver um flush, se o mercado tiver uma queda mais agressiva, pode ser que Ethereum vá buscar aqui essa área de 3 mil dólares? Sim, é possível. Fique de olho, se isso acontecer, a gente vai estar retestando o ponto de 618 de Fibonacci. Para mim, uma oportunidade. Baby Doge, me pediram este ativo maravilhoso. Não gosto de Baby Doge, tá? Seguinte, péssimo movimento. Foi lá em cima, rejeitou, voltou praticamente tudo. Se eu puxar daqui, olha, não tá muito bom não, viu? Eu não compraria aqui não. Pronto, eu não compraria aqui. Eu não vejo um ponto favorável. Para mim, Baby Doge, que já não é uma meme coin nova, e não vem com essa conversa que tem um projeto XYZ, não fez nada. É meme coin é hype. Desculpa a sinceridade, mas se for para ir para meme coin, vai na meme coin que tá hypada. Por que vai investir numa meme coin de 300 ciclos atrás? Mas tudo bem. Quer investir? É isso aqui, ó.
guardar, fundo ascendente. Litecoin segue numa faixa bacana, nada demais. Teve a sua correção aqui em 86, entre 618 e 786, tá entre 50 e 618. Aguardaria aqui uma definição, tá? Não entraria hoje, a não ser que fosse para um DCA. Mas aqui está um ponto interessante, como muitos ativos estão, tá? Camino. Alguém me pede Camino praticamente todo dia. Vamos analisar Camino. Camino acelerou, olha só, tá em 618. Faixa de 618 é interessante, pode dar uma oportunidade aí para quem tá de olho em Camino, tá? Aqui, ó, é uma faixa interessante para Camino. Por quê? 618, 786, aqui é uma área de suporte e resistência. Este fechamento tá meio feio, mas ainda assim tá numa área interessante. Filecoin, gosto de Filecoin, é um bom projeto, tá entre 618 e 786, então faixa de buy zone. FTM, correção forte, segurando na média de 50 dias. Se eu usar este ponto, a gente vai ver uma correção bem agressiva. Olha, eu colocaria no máximo até 0,52. Vejo este como um ponto interessante. Limite aqui para FTM saudável 0,52, tá? Vamos acompanhar, mas aqui eu vejo uma área de buy zone até saudável. Gala Games, mesma coisa. Até a faixa de 0,027 tá saudável, pode ser oportuno. Eu vejo aqui um ponto interessante também. Cérebro, nossa, o Cérebro está caindo igual uma jaca podre. E embora o projeto seja interessante, a gente não tem nem parâmetro, tá? Não tem nem parâmetro. Não tem nem parâmetro gráfico. Precisaria de mais informação, tá? Aí. Tudo bem, corrigiu de 0,80 para 0,27, uma baita de uma correção. Tem que olhar o projeto, porque aqui a gente não tem muito parâmetro. Quem gostar, tá tendo ali uma oportunidade interessante, mas é uma queda muito agressiva. Não me agrada, não. Pepe. Narrativa também mais antiga. Só que tá tendo uma valorização. Para mim é melhor do que o Baby Doge, tá? Tá tendo uma sustentação nessa faixa. Poderia voltar a 618. Quiçá 78,6. Se ele tiver uma movimentaçãozinha agressiva, pode ser que abra uma oportunidade. Mas ainda assim, nestas áreas já começa a ficar interessante. É um belo de um desconto, tá? 30%, vamos ver. Não. É um belo desconto. 40%, belo desconto, tá? Então, interessante. E ACT, odeio projetos novos. Incrível como esses projetos novos vocês gostam. Não tem como analisar isso. Não tem como analisar. O projeto foi listado final de novembro. O que a gente pode colocar de parâmetro aqui? Ó, canal de baixa. É isso aqui, ó. Enquanto ele estiver aqui, ele vai seguir em baixa. Melhor oportunidade, perdendo esse suporte. Perde esse suporte, a gente vai beliscar faixas inferiores, queda rápida, forte, volta. É aqui que você tem a melhor oportunidade de compra, porque na teoria esse é um padrão que rompe para cima, tá? É o máximo que a gente consegue fazer. Maravilha? Coloque mais ativos, porque amanhã eu quero analisar dezenas deles e a gente vai focar em várias altcoins. Então comenta aí embaixo. E é claro que eu vou desejar a você uma maravilhosa semana de investimentos, com muitos lucros, adivinha, no bolso. Se prepare, porque essa semana promete.